Aqui é o professor Vinícius Lemos e eu fui convidado pelo Congresso Online do Novo Código de Processo Civil a falar sobre alguns temas. Falando primeiramente sobre mim, sobre o meu currículo, eu vou falar aqui que eu sou advogado, mestrando em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, professor de Processo Civil pela Faculdade de Rondônia Faro, onde eu ministro a matéria Processo Civil 3, Recursos, e tenho também ali o meu livro sobre recursos e processos nos tribunais no novo Código de Processo Civil. E estou lançando o novo livro Breves Comentários ao novo Código de Processo Civil, uma compilação de artigos, que são 20 artigos que eu escrevi sobre o novo Código de Processo Civil em 2015. Sou especialista em processo civil também pela FARO e membros de diversas associações de processo civil. Associação Brasileira de Direito Processual, e também da Academia Brasileira de Direito Processual Civil, membro da ANEP, Associação do Norte e Nordeste de Professores de Direito do Processo, e vice-presidente do Instituto de Direito Processual de Rondônia. Essa é uma simples representação. Falarei aqui de diversos temas, serão vários temas sobre o novo Código de Processo Civil, e vou começar aqui sobre negócios jurídicos processuais. Essa é uma matéria nova no novo Código de Processo, aqui, que nós temos muito interesse e que meio que trouxe diversos motes para a gente poder falar. Negócio jurídico, de uma forma geral, é um ato que pode ser voluntário, que impacta e causa efeito aqui. E nós temos muito mais no direito civil do que no direito processual. Mas o que seria um negócio jurídico aqui? O negócio jurídico processual, ele tem aqui um efeito no processo. É algo que demanda uma parte e que isso causa efeito no processo. Mas dentro dos negócios jurídicos processuais, nós temos negócios jurídicos individuais ou unilaterais e negócios jurídicos bilaterais, aqueles que envolvem as duas partes ou que envolvem duas partes de uma forma geral aqui. Então, isso que são os negócios jurídicos. Sempre a gente tem que imaginar aqui que o negócio jurídico ele nasce de 3 pontos. Ele tem o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Primeiro você tem que ter aqui a existência, que tem que ter um ato, e que depois esse ato, depois de existir, tem que ser eivado, tem que conter aqui uma validade, tem que ser feito por alguém capaz, tem que ser feito dentro de um objeto lícito, dentro de uma possibilidade, e aí depois você verifica sobre a eficácia, quais os efeitos que ele vai produzir naquilo que você almeja. Isso tanto no direito civil quanto no direito processual. E isso importa para a gente, porque a gente vai ver sobre esses negócios jurídicos processuais. Apesar de todo mundo falar que os negócios jurídicos processuais seriam uma novidade no novo Código de Processo, a novidade é a roupagem que ela tem. Porque no código anterior, o Código de 73, nós também temos aqui os negócios jurídicos processuais. Mas é óbvio que nós temos negócios jurídicos processuais individuais normais, como, por exemplo, a própria desistência ou a renúncia. É um negócio jurídico processual, onde eu faço aqui um ato que tem validade, que tem existência e que vai gerar efeito jurídico. E o efeito jurídico de uma desistência é eu encerrar o processo, ou de uma renúncia ou aqui eu renunciar ao meu direito, que traz aqui um efeito ao processo. Mas o que tem de novo aqui? O que se dará ênfase por causa do novo código? A bilateralidade do negócio jurídico processual. Mas isso não tinha no Código 73? Tinha, que eram os negócios jurídicos processuais típicos. E o que a gente pode chamar de negócios jurídicos processuais típicos? Aqueles que estão determinados no código como possíveis. Quais são os que já existiam no código anterior, no código de 73? Nós tínhamos aqui a visualização de negócios jurídicos que o código permitia, como a suspensão do processo pelas partes. Se as partes elas se juntassem e tivessem ali um requerimento de suspensão, o juiz acatava essa suspensão e não prosseguia com o processo por 30 dias, e aí, deliberadamente, ele tem essa possibilidade aqui. Então, isso já existia. A eleição de foro da causa
um outro negócio jurídico, que pode até ser pensado como um negócio jurídico do direito civil, que impacta também no processo. Nós temos também a possibilidade de negociar prazos dilatórios, então era ali alguns negócios jurídicos processuais bilaterais que nós já tínhamos no Código de 73. Mas qual que é a alteração? Existem negócios jurídicos típicos no atual Código? Existem. Eles também, eu posso negociar os prazos dilatórios, eu posso pedir a suspensão do processo, eu posso ir na audiência de conciliação e falar que eu quero uma nova audiência com a concordância do réu. Então, eu posso ter aqui vários negócios jurídicos processuais e que estão tipificados. O próprio Código fala que são existentes aqui. Mas qual que é a novidade? A novidade está no artigo 190 do novo Código de Processo Civil, que a gente vai chamar aqui de cláusula geral de negociação atípica. O que seria um negócio atípico? O negócio atípico é aquele que não está tipificado no Código. Aqui, a novidade foi justamente o artigo 190, e se vocês forem ler o artigo 190, ele vai dizer o quê? Se as partes forem capazes e tiverem direitos que possam ter autocomposição, isso quer dizer que você possa fechar acordo, ele pode livremente negociar o procedimento que envolva faculdade, ônus, deveres e direitos das partes. Então, nós temos aqui que, sobre o que as partes têm, eles podem negociar muito bem. Então, nessa fase aqui, eles podem fechar um acordo, ou seja, um contrato, e aí vai alterar o Código. É óbvio que ele não pode entrar no limite jurisdicional, ele não pode impactar e falar assim, o juiz vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Não pode, mas as partes podem fazer escolhas aqui. E aí, o que isso traz aqui? Já podia negociar? Podia, os negócios típicos. Mas e agora? Os atípicos. E o que gera isso? Vamos poder inventar acordos, inventar contratos, inventar processos, inventar uma modificação procedimental que se amolde ao que eu quero no processo. E isso que vai ser o mais importante dessa alteração e o que mais impacta. E aí vem a pergunta, qual que é a limitação? Qual que é o limite que nós temos nesse negócio jurídico processual? Qual que é ou qual será o limite dado aqui? Então, nós temos que dizer que precisa dessa limitação material. Ele não pode envolver aqui a sua visualização em relação a outros entes, oficial de justiça, escrivão, perito, juiz. Eles não podem ser afetados pelo meu negócio jurídico processual. Mas, enquanto envolver eu e a outra parte, eu tenho aqui a possibilidade total de fazer essa verificação. É óbvio que isso está ali no parágrafo 1º do artigo 190 ali, ele já vai dizer que eu tenho uma limitação em termos de boa-fé. Esse é o Código da boa-fé e tem que ter boa-fé. Isso quer dizer o quê? Eu não posso fazer ali uma visualização de um negócio jurídico que sirva para mim e que não sirva para outra parte. Então, tem que ser um negócio jurídico em que ambas as partes ou vão ter mais faculdades, ou vão ter mais ônus, mais direitos, ou vão ter mais deveres. Isso tem que ser de forma igualitária, ou seja, uma forma igualitária que torne isonômico para o processo. Eu posso, por exemplo, falar assim, não teremos recursos. Vamos aceitar a sentença do juiz de primeiro grau. Posso. Porque não vai ter recurso para uma parte e não vai ter recurso para a outra parte. E a gente não sabe o que vai sair da sentença. Então, o risco é um risco que eu corro, um risco que a outra parte corre e que ninguém aqui vai ter prejuízo. O duplo grau pode ser litigado? Pode, sem nenhum problema. Então, nós temos essa visualização aqui, que a limitação passa pelos requisitos de validade, só vai ser válido se for capaz, e se for um direito que detenha autocomposição, e a limitação material. Precisa falar sobre faculdade, ônus, deveres e direitos das partes. Isso sempre pensando em direitos processuais. Não tira a possibilidade de você fazer acordo no processo sobre o direito material, sobre o que você quer, mas você tem a vinculação, a limitação em relação
aos negócios jurídicos, que a gente pode dizer aqui como negócios jurídicos processuais atípicos. Eu vou ter uma limitação sobre esses negócios jurídicos processuais que só versem sobre isso. Eu não tenho uma liberdade geral para negociar o que eu quiser, até porque tem outros fatores que eu não consigo alcançar, como a atividade judicial, a atividade do juiz. Mas eu posso tentar melhorar o processo aqui e ter um processo para chamar de meu, um processo que eu e a outra parte o acordamos isso. E quando que vai poder ser feito esse negócio jurídico processual? Pode ser feito antes do processo, bem como pode ser feito durante o processo. O durante é mais fácil de visualizar, numa audiência de conciliação, numa audiência que o juiz chama para saneamento, ou um simples acordo feito entre as partes e que você pede a homologação do juiz. Então tem essas verificações aqui durante o processo. Mas e antes do processo? Eu posso fechar um acordo jurídico processual dentro de uma não existência de processo ainda? Sem nenhum problema. Eu posso aqui, dentro de um contrato de compra e venda de uma casa, de um carro, fazer um negócio jurídico processual, dizendo que quando aquilo for uma matéria posterior de discussão, aí a gente vai, por exemplo, ter os prazos em dobro. A gente vai ter os prazos pela metade. Então nós temos essa visualização de total possibilidade. Prazo em dobro, não ter recurso, um estágio probatório maior, mais manifestações no processo, tudo que seja possível aqui para contornar o procedimento e chegar mais próximo ao que você quer. Então isso é possível aqui, né? Justamente por causa dessa possibilidade de ser tanto antes quanto durante o processo. E aí fica uma pergunta: como que eu vou utilizar esse negócio jurídico se eu fiz ele antes? No primeiro momento processual, que você tiver interesse, você vai pleitear isso, você vai interpor, vai já entrar com a ação juntando o negócio jurídico processual e fazendo com que o juiz já homologue, e você pode também, posterior na contestação, ou até posterior ali em diversas outras fases, você vai ter que trazer esse negócio jurídico ao processo e pedir a homologação judicial. Mas aí, o juiz tem que homologar. Então o juiz vai entender se é possível ou não é possível, e gostar ou não gostar do meu negócio jurídico processual. O juiz terá uma limitação. Qual que é a limitação aqui? O juiz vai analisar o plano da validade. Ele não vai analisar o conteúdo, se ele gosta ou não gosta do conteúdo. Ele vai analisar se as partes cumprem o plano de existência e validade, se as partes são capazes, se o direito é passível de autocomposição e se ele se limita à sua matéria, faculdades, ônus, deveres e direitos das partes. Se ele ultrapassa isso, se ele não é capaz, ou se ele não tem um direito que comporte autocomposição, aí o juiz vai poder negar a homologação. Então, fora isso, ele tem que homologar, e aí nós vamos ter um processo civil totalmente diferenciado. Isso é um aspecto muito importante. Mas o juiz pode: não gostei, não vou homologar, não. Ele não tem ônus, ele não tem alcance em relação à matéria. Ele precisa aqui ter uma limitação. O que é essa limitação? Ele vai dizer se tem algum vício ou não tem, se tem alguma correção a ser feita ou não tem, se a parte foi obrigada, se é uma relação aqui de hipossuficiência, onde um tem mais direito e pode ter coagido o outro. Então tem essas visualizações. O juiz tem essa limitação. E uma vez homologado, ele vincula a ele e todas as outras fases recursais, todos os outros tribunais. Isso é algo que o juiz tem que entender para a sua atuação. Vai poder se alterar procedimento, vai poder tornar o processo mais ágil ou tornar o processo mais demorado, de acordo com o que as partes queiram. Se eu quiser meus prazos em dobro,
A outra parte também que é os prazos em dobro, então vamos ter prazos em dobros se ambas as partes puderem acordar e se o direito comportar autocomposição. Então tem essa visualização. O juiz, não importa que ele fazer um juízo de valor, gosto ou não gosto, ele tem que fazer um juízo no plano de validade, se é válido ou não. Sendo válido, ele presta a eficácia e aí ele torna ali esse negócio jurídico processual válido e vinculado ao processo. Uma vez que ele é válido e vinculado ao processo, o processo ganha um novo rumo. Qual que é a grande complicação que eu vejo nisso daqui? Os nossos PJS, como já são realidade em todo o Brasil, não está habituado a isso. E aí você vai ter que fazer toda uma modificação de como que o PJE vai se adequar a isso. Os tribunais já têm que procurar isso e vai ter essa visualização. Se eu coloco meus prazos em dobro, tem que ter um campo lá onde o juiz visualize os prazos serão em dobro e aí vai ter que se contar de uma forma totalmente diferente. O que isso gera de benefício? As partes vão ter aqui um direito processual que caminha entre um direito público para um direito privado, onde ele tem ali as hipóteses excepcionais, eu posso excepcionalizar e criar um novo procedimento. Isso sai da teoria publicista de Bullock, onde ele diz que o processo civil é um ato totalmente diferente do direito material e que por isso ele tem que ser totalmente público. Aqui te dá uma característica privada. Eu sei como eu acho que a matéria do meu recurso ou do meu processo ou do andamento que eu acho que é mais importante para a minha situação. Se a outra parte concordar com isso, nós temos aqui esse vislumbre, essa limitação. Então, não se pode falar aqui que o juiz vai dar opinião se ele gosta ou não gosta, ou ele fala assim, isso daqui não pode ser feito. Ele vai dizer como que impacta o trabalho dele, se entra numa seara que não é de ônus, faculdades, deveres e direitos das partes e se não tem característica processual. Depois ele analisa se as partes são capazes e se o direito comporta autocomposição. Também analisa a boa-fé de ambas as partes. Se o acordo foi ali desproporcional, ele pode anulá-lo, e aí tem esse vislumbre. Uma vez homologado, vale. Uma vez não homologado, consequentemente, não vale. Mas qual que é a grande complicação que eu achei desse artigo 190 e desse negócio de direitos processuais? A sua recorribilidade. A gente sabe que as hipóteses do agravo, e que nós veremos na aula posterior de agravo, elas são hipóteses taxativas. E, uma vez que eu apresente o contrato do negócio jurídico processual, eu não tenho ali a visualização de que, ao juiz negar, eu posso agravar. Eu só vou verificar isso após a sentença, quando eu interpuser a apelação. Então, pode ser que eu tenha um acordo jurídico processual, que o juiz não homologou, eu posso impugnar ele por recurso, mas só na apelação. Ou seja, todo o processo correu de uma forma que ambas as partes não queriam, e aí, uma vez invalidada a sentença, vai voltar tudo para aqui, para esse momento. E isso exige com que os juízes não tentem invalidar deliberadamente os negócios processuais. É uma novidade tamanha, isso pode, se bem utilizado, ter um impacto imenso no Código de Processo Civil brasileiro e no nosso cotidiano forense. É uma nova realidade, é uma novidade imensa e que nós vamos ter que saber fazer um bom uso disso. E eu acho que é uma das grandes chances do Código ser alterado, e alterado por quem? Pelas partes. As partes vão se adequando ao que entendem melhor para aquele direito material. Se é um direito material que pode andar mais rápido, que ande mais rápido. Se é um direito que enseja uma maior discussão, que se discuta mais, que os prazos sejam maiores e não tem nenhuma espécie de limitação em relação ao juízo. O juízo não dá aqui o seu aval em relação ao que ele lê, mas sim sobre as pessoas, sobre os requisitos para tanto. Cumprir os requisitos, o juiz vincula. Não cumprir os requisitos, o juiz não vincula. Essa não vinculação não pode ser porque o juiz não gostou do acordo jurídico processual. E aí, isso é uma nova forma de se visualizar processo. O processo pode ser em um processo e pode ser outro em outro. E isso vai gerar uma necessidade de adaptação
do juízo, vai gerar uma necessidade de adaptação dos advogados e das partes em saberem que o processo pode ser diferente. Não vejo como se as partes fossem utilizar isso deliberadamente a partir desse ano, de 2016, entrando em vigor, mas eu acho que vai ter uma importância muito grande para frente e quando nós nos habituarmos a negociar processos. E o que eu dou de dica também para os profissionais é que revejam sempre os seus clientes e falem que, agora mais do que nunca, assinar um contrato somente com o seu advogado, porque pode ter, no meio de um contrato de compra e venda de qualquer coisa, pode ter ali uma pegadinha processual, um acordo processual que depois não consiga ser rescindido, e aí você tem que ter um andamento processual diferente do seu. Mas que para finalizar, eu sempre que eu visualizar que o acordo não está sendo cumprido, é ônus do requerente daquele acordo, seja o autor ou o réu, que ele pleiteie, que ele informe o juiz esse descumprimento. O juiz não terá ali a visualização de que ele lembra de todos os processos e nem daria para a gente imaginar isso diante da visualização que a gente tem, da sapiência que a gente tem, da quantidade de trabalho que um tribunal tem. Então, esses são os negócios jurídicos processuais. Essa é a parte que eu falo do artigo 190 e voltamos a falar sobre outros temas sobre esse novo Código de Processo. E obrigado pela atenção e pelo convite de estar no Congresso Online do novo Código de Processo Civil. O assunto agora é sentença no novo Código de Processo. Temos agora um assunto delineado que teve grande impacto no novo Código de Processo. Qual foi a alteração de sentença? Vamos falar primeiro do artigo 203, parágrafo 1º, que lá fala o que é esse ato da sentença. Sentença no novo Código de Processo Civil é toda decisão do juiz de primeiro grau em que ele põe fim à fase cognitiva com base no artigo 485 ou no artigo 487. 485 sem mérito, 487 com mérito. E também quando ele põe fim à execução. A execução a gente tem que pensar aqui que ele põe fim à satisfação do processo, seja no processo de execução extrajudicial, seja no cumprimento de sentença, ele tem a mesma finalidade da execução aqui. Então, foi uma modernização do conceito. Esse conceito basicamente coloca como a sentença já é hoje. Então, só tem essa alteração aqui do que é a sentença, nada de tão novo, isso processualmente falando, mas em termos de positivação foi muito importante essa adequação à realidade. Mas a grande alteração não é a conceituação, apesar de ser interessante. Nós temos aqui o artigo 489. O artigo 489 ele traz uma sistematização do que deve ser o pronunciamento judicial. Algumas coisas são somente repetições do código antigo, mas também nós temos várias novidades aqui que falaremos sobre ela durante a explanação. Primeiro, artigo 489 vai dizer sobre os elementos da sentença. Elementos da sentença, isso não muda de um código para o outro. Nós temos aqui o relatório, que é a parte que conterá aqui o nome das partes, a identificação, a causa, um resumo do que se pleiteia na inicial e na contestação, e o relato dos incidentes processuais, impugnação, audiência de instrução, produção de prova. Ele vai delineando que aconteceram diversos incidentes, não adentra do que se deu esses incidentes, mas que aconteceram esses incidentes. Uma vez relatado o processo, essencial o relatório na sentença, passa para a fundamentação. Na fundamentação será o ponto em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, isso conforme o inciso 2 do artigo 489 caput. Nós temos essa parte aqui, a parte mais importante para os demandantes, justamente a parte dispositiva, inciso 3 do artigo 489, que diz: o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Resolverá quer dizer o quê? Quer dizer justamente que ele vai decidir na parte dispositiva que ele decide. Até aí nada de novo. O que tem de diferente? Nada. Mas a gente entra no artigo 1º no parágrafo 1º do artigo 489, que vai demonstrar que houve uma grande revolução aqui. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
Primeiro vamos pensar nesse parágrafo. Não se considera fundamentada. Então, não se considera fundamentada quer dizer, se fizer isso, não está fundamentado. Então, a gente está em modo inverso, num antagonismo, pensando em como fundamentar uma decisão. Então, nós temos essa forma de imaginar que a decisão deve ser fundamentada em caminho inverso ao que diz aqui. Se não pode fundamentar, assim tem que fundamentar de maneira inversa. E aí a gente pode chamar o artigo 489, parágrafo 1º, de um microsistema de decisão judicial. Um microsistema de fundamentação de decisão judicial. Nunca tinham feito isso no direito brasileiro. Fundamentação de direito constitucional, está no artigo 93 da Constituição, precisa fundamentar. Só que lá não diz como que deve fundamentar. E aí passa, justamente, cada juiz faz a sua própria fundamentação, cada órgão faz a sua própria fundamentação. E como fundamentar? Aqui o novo código revoluciona aqui sobre essa fundamentação. Vamos inciso por inciso agora e vamos verificar que é uma grande revolução aqui que o novo código traz. Inciso 1. Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Ele diz, decido com base no artigo tal, ponto. Coloquei o artigo, fundamentei. Não. Coloquei o artigo, agora eu falo o que é aquele artigo e a essência textual dele tem a ver com o que eu vou decidir, tem a ver com o caso em questão. Então tem que ter uma relação entre os dois. Sem a relação entre os dois, não tem fundamentação. Não é vou jogar a maior quantidade de artigos aqui e considerar fundamentada. Não pode e não estará fundamentada se for somente isso. Inciso 2. Empregar conceitos juridicamente indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. O que é um conceito juridicamente indeterminado? Essa é a primeira pergunta que vem à mente aqui. Conceito de juridicamente indeterminado são os conceitos amplos, direitos humanos, direito da dignidade da pessoa humana. O que é isso? A gente consegue delimitar, pensando numa lógica, o direito humano no processo penal é uma coisa, no direito penal é outra, no processo civil é outra. Então, nós temos aqui uma conjunção de explicações para chegar nisso. Não é um termo objetivo, é um termo totalmente subjetivo que depende de análise e que não tem aqui uma visualização fácil. Não tem visualização fácil? Não posso usar. Não, pode usar. Explica qual que é a infração que tem ao direito humano, qual direito humano foi reafetado, para que a gente tenha aqui essa visualização. Então é muito importante a gente ter esse ponto aqui sobre não empregar conceitos juridicamente indeterminados. Depois, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Como que o juiz decide e essa decisão vale para qualquer outra decisão? Existe isso. Quando eu entro com embargo de declaração e o magistrado, porventura, diz, não vislumbro obscuridade, não vislumbro omissão, ele não adentrou. Isso serve para qualquer outra decisão. Então ele não adentra, ele não enfrenta a matéria, ele simplesmente fala, não vi. Não ver é fundamentar? Não, tem que fundamentar. Tem que dizer, olha, nesse caso aqui não vi omissão por causa disso, não vi obscuridade. Ou então uma outra ótima. Não estando presentes os requisitos da tutela provisória, nego. Onde que não está presente? Quais requisitos? Serve para qualquer tutela provisória isso. Então, não pode fazer mais isso. O mais complexo agora, esse daqui é complicadíssimo. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. As partes fazem alegações. Por mais que tenham um pedido só, elas vão criando teses jurídicas, alegações disso, jurisprudência, súmula, precedente, doutrina, e aí o que o juiz vai ter que fazer? Enfrentar cada um dos pontos, enfrentar cada uma dos argumentos deduzidos, justamente para a gente possibilitar o quê? Um contraditório influente, que influencia a decisão. E isso tem que ser feito aqui e tem que enfrentar todos os pontos. Isso é interessante porque não enfrentou, a parte vai recorrer. O que prefere? Não enfrenta aqui, mas ele recorre. O intuito não é pensar o judiciário como um só.
como vários corpos que não são interligados. Tem que pensar como um só. E aí ele tem que responder tudo. E isso é uma parte. E também não é a grande complicação, não. Depois que responde tudo, cria uma sistematização de modelos, não é algo de outro mundo também visualizar isso daqui. Então, eu acho que é essencial ouvir as partes, respondê-las, porque senão vai recorrer. Não fui ouvido, vou recorrer, que eu quero que alguém me ouça, é meu direito ouvir. Então, isso é muito importante. E depois nós temos dois artigos que são... dois incisos que são importantíssimos sobre aqui, a utilização de precedentes. O 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta nos fundamentos. Eu posso simplesmente falar assim, olha, tem um repetitivo do STJ, vou utilizar aqui, ponto. E pelo repetitivo eu julgo procedente ou improcedente. Não. O repetitivo fala sobre a matéria X, a ação também fala sobre a matéria X, tem identidade material, por isso o precedente leva em tal segmento, vamos seguir também em tal segmento. Essa que é a utilização do precedente. Explicação. Pegar a ratio decidente do precedente, a ratio decidente, os fatos da sua ação e fazer essa interligação. Não fez isso? Não usa precedente. Você não está utilizando corretamente o precedente. Não é simplesmente jogar lá, pela súmula tal, julgo. Pronto. Acabou. Não pode ser assim. Tem que ter uma fundamentação, uma interligação entre os pontos aqui. E esse último inciso sobre essa fundamentação que a gente vai chamar de fundamentação analítica ou fundamentação aprofundada, vai ser deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou de superação do entendimento. Primeiramente, a gente coloca duas coisas aqui. Precedente invocado pela parte, jurisprudência invocado pela parte. A parte tem que invocar. E isso coloca um ônus sobre a parte muito grande. Só que ele tem que invocar alguns pontos ou não. Vou explicar. Um precedente vinculante, ele precisa invocar? Não. Precedente vinculante, o juiz tem que saber que o precedente é vinculante. Se a parte invocar ou não, ele tem que seguir. Mas um precedente que não seja vinculante, que seja persuasivo, uma jurisprudência pacificada, não é vinculante. Aí a parte tem que falar, olha, eu quero que julgue conforme o pacificado aqui, conforme a súmula do STJ, que não é vinculante, mas é persuasiva. Então, tem essa visualização aqui desses pontos que devem ser seguidos aqui, invocados pela parte. Mas se é precedente vinculante, está no artigo 927, tem que seguir, mesmo que as partes não o façam. Mas aí, eu não vou seguir, porque a causa aqui não se enquadra. Vamos supor, é dano moral, mas o precedente é fila de banco, aqui é porta giratória. Aí, você faz o quê? Não vou seguir o precedente que a parte me trouxe, porque existe a distinção, os casos são distintos. Então, eu vou fazer o distinguish, uma técnica de julgamento que deixa de aplicar o precedente. Ou então, a superação do precedente. O que é a superação? E o novo código vai trazer várias superações. O STJ julga de uma maneira e o precedente está superado, está revogado. A sociedade mudou, a lei mudou, os costumes mudaram e não se importa mais em julgar daquela maneira. Tem que fazer essa relação. Não é eu não gosto do precedente, eu não entendo igual o precedente. O precedente não se entende igual, não segue-se o precedente ou diz que ele não tem mais aplicabilidade, que ele não está condizente com as condições socioambientais que a gente tem aqui. Não conseguiu fazer isso, segue o precedente. Tem essa visualização aqui. E isso é muito importante. Mas o juiz vai virar um mero reprodutor do precedente? Eu quero uma jurisdição onde o Estado ele me dê a solução. E eu quero a opinião do Estado. O juiz ali é o mero representante do Estado que vai prestar a jurisdição. Mas o juiz entende diferente. O juiz tem a opinião própria dele, ressalva, pode colocar isso, mas o precedente vale mais do que a opinião do juiz, porque o juiz não está ali para opinar,
não está ali para ter convicções, ele está ali para uma responsabilidade social de julgar, dando a opinião do Estado, e a do Estado é o precedente, não é a do juiz. O juiz tem que seguir o precedente. Isso é uma revolução e que vai ter que mudar essa visualização, e nós, todos os operadores do direito, temos que visualizar isso. As partes têm que recorrer se não seguir isso, tem que ter essa visualização, porque é importante. Precedente traz segurança jurídica, traz previsibilidade, e a gente tem que almejar isso. E a fundamentação inova e vai ser muito importante esse ponto aqui. Acabamos sobre a fundamentação, mas tem o parágrafo 2º que diz: no caso de colisão de normas são 2 pontos, duas leis ou artigos de leis que se conflitam, que são aqui contraditórios. Vai ter que explicar por que está usando um e está afastando o outro. Tem que ter essas razões que autorizam a utilizar um e desautorizam a utilizar o outro. E depois um requisito legal aqui, que é: a decisão judicial deve ser interpretada na conjunção de todos os seus elementos, aqui os elementos de fundamentação, de disposição e relatório, e tem que ser dada com o princípio da boa-fé. O que é essa boa-fé aqui? É julgar dentro de um sistema único. A gente não pode pensar que o judiciário tem o juiz de primeiro grau, o juiz de segundo grau e o tribunal superior. O tribunal é um só, o judiciário é um só, e a sentença tem que seguir todo o organograma. Cada vez mais temos que pensar em responsabilidade estatal. O Estado tem que decidir e não o juiz. A resposta dada pela pessoa que está no cargo do juiz, o juiz dever ali, é justamente o Estado decidindo. Eu coloquei meu caso, meu conflito de interesse na mão do Estado e não necessariamente na mão daquele juiz. O juiz tem que pensar, e isso é agir com boa fé. Um juiz que julga pelas próprias convicções, sem fundamentar e dizendo julgo porque assim entendo, ele não guarda o princípio da boa-fé, e tem que ter esse princípio da boa-fé. E a boa-fé permeia todo o código, é o código da boa-fé, então nós temos essa visualização. Depois, o artigo 490 diz que o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando o todo em parte os pedidos. Ele tem que, pelo princípio da adstrição ou congruência, responder todos os pedidos que foram feitos na inicial, ou então ele tem que julgar o processo sem mérito. Se ele julgar sem mérito é porque teve algum vício. Se tiver algum vício, ele tem que ser dada a possibilidade de saná-los se forem passíveis de correção. Se não forem passíveis de correção, encerra o processo. Adentrando no mérito, ele tem que responder todos os pedidos. Tem 10 pedidos, tem que falar se é procedente parcialmente ou improcedente os 10 pedidos aqui, e tem que já fazer a apuração, ou seja, chegar num valor líquido. Se não tiver um valor líquido ali, nas hipóteses que tem a obrigação de pagar quantia, aí o artigo 491 vai dizer que é possível ele determinar genericamente a decisão, colocando para um momento posterior aqui, onde ele diz: se não for possível determinar, ele vai poder dizer aqui de forma genérica, determinável para um posterior momento. Então tem essas visualizações, e é importante a gente ver que a decisão tem essa visualização, tem o princípio da distinção, não pode julgar de maneira diversa ou de maneira diferente, e isso é muito importante para a nova visualização da sentença e tudo que isso implica para o novo ordenamento. Não fundamentou de forma correta, erro em procedendo, entra com apelação, entra com agravo, entra com agravo no decisão interlocutória, mas entra com a fundamentação para impugnar a sentença. Tem que ser uma fundamentação recursal muito grande aqui, e pedindo erro em procedendo. Nulidade vai aqui causar nulidade de julgamento por falta de fundamentação. Temos um dever muito grande de mudar a sistemática de fundamentação. E a gente pode dizer que o novo código pensou muito bem nisso e traz um manual de como fundamentar decisões judiciais no direito brasileiro. Deve ser utilizado por todos os direitos: direito processual, penal, civil, como vai ser utilizado eleitoral, administrativo, trabalhista.
no juizado, é óbvio que no juizado com as devidas readequações, mas tem que se pensar que é uma revolução e temos que pensar na boa-fé dessa revolução. Então a sentença ganha uma nova importância, uma nova visualização e que a gente saiba que evoluir dentro dessas proposições de alterações legais que o novo Código trouxe. E obrigado pela atenção e pelo convite de estar no Congresso Online do novo Código de Processo Civil.